De volta com Cidade Alerta Sergipe, obrigado pelo carinho da sua audiência. Atenção, 6h30 em ponto. E agora a informação é ao vivo. Vamos acelerar aqui porque acontece neste momento na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumercindo Bessa, sessão do Tribunal de Júri sobre uma tentativa de homicídio. A motivação do crime tem relação com a briga entre facções que comandavam o tráfico na região que envolvem os bairros Coqueiral, Porto Danta, Industrial, Japãozinho e Ponta da Asa, na zona norte de Aracaju. Toda a investigação foi realizada por uma força-tarefa nacional e as prisões foram efetuadas por um núcleo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Os acusados foram presos em operação da Polícia Civil em 26 de junho de 2017. E o Marcos Couto, ao vivo com a gente, acompanha os detalhes desse caso e traz as informações. Marcos, boa noite para você mais uma vez. Queremos saber a quantas anda o júri hoje, Marcos. Fico com você. Boa noite, Lucas. Exatamente isso que você narrou. O detalhe é o seguinte: a previsão para o término do julgamento que apura a tentativa de homicídio contra duas pessoas, o Enio e o Enderson, que crime esse teria ocorrido em junho de 2017 no bairro Coqueiral, zona norte de Aracaju. A previsão que o julgamento encerre nesta quinta-feira. 11 pessoas foram arroladas no processo, 2 vítimas. Entre as 11, 2 morreram durante o percurso do processo e 9 estariam no banco dos réus, mas somente 8, porque uma conseguiu escapar da polícia e não compareceu ao julgamento que acontece aqui no Fórum Gumercindo Bessa. As 2 vítimas que sofreram tentativa de homicídio são elas: o Enio e o Anderson, moradores da zona norte da capital sergipana, especificamente bairro Porto Danta, e os suspeitos participantes de um grupo criminoso de tráfico de drogas, facções criminosas que foram até as 2 pessoas e deflagraram vários tiros. As 2 pessoas foram feridas, levadas para o hospital, sobreviveram e agora as pessoas, depois desta operação desencadeada pela polícia, essas pessoas foram presas e agora entra em júri popular. Aqui os advogados, doutor Anderson Macedo e doutora Rafaela Santos. Doutor, qual a informação agora nesse primeiro momento? O principal suspeito, ou seja, um dos suspeitos de ter participado desta ação criminosa seria o Bruno Santos, cliente do senhor, é isso? Olha, não é que seja um dos principais suspeitos. Na verdade, a defesa hoje, na realidade, depois de tudo que se foi trazido em plenário, inclusive em depoimento das vítimas, a defesa não enxerga nenhum dos suspeitos aí como culpados do crime. Isso são informações trazidas pelas próprias testemunhas, como pelas próprias vítimas, né? E o que a defesa de Bruno Santos Araújo enxerga nesse momento, não enxerga nada que não seja absolvição, haja vista as próprias vítimas terem falado que nenhum dos que estão sentados hoje no banco dos réus são os que tentaram contra a vida deles. Então, exatamente o que você falou, foi uma briga e guerra de facções criminosas, aconteciam ali naquela área do bairro Industrial, Pantanal, Porto Dantas, Ponta da Asa, Japãozinho, toda aquela situação ali, mas como suspeitos no dia de hoje, óbvio, tem pessoas sendo julgadas, mas nós estamos aqui confiantes de que no dia de amanhã, inclusive nos debates, tivemos que sair rapidinho, o Ministério Público está, inclusive nos debates, nós teremos que voltar. Não enxergamos outra linha que não seja o raciocínio da defesa a tese de negativa de autoria, né, que nós estamos desde o início do processo lá de 2017 lutando nessa tese, porque dentro do processo penal precisa se existir para uma condenação de alguém, né, elementos suficientes, tanto de autoria como de materialidade. No caso em concreto nós temos a materialidade, mas a autoria nós não temos provas suficientes para uma condenação. Então é como eu te disse, a defesa está muito tranquila, está muito pensando muito positivo,
diante de tudo que foi trazido hoje aí, a inquirição de testemunhas, as vítimas foram ouvidas e nós estamos muito tranquilos com a absolvição do nosso cliente, porque é questão de justiça e de... Então, naquele primeiro momento, apontava ele como um dos principais suspeitos, né, de ter participado. Mas agora, com a entrada dos senhores e a leitura diferenciada, chegou à conclusão que ele não seria. Não é que ele ou qualquer outro fosse um dos principais suspeitos, né? Era suspeito, como qualquer outro que estão dentro do processo são suspeitos. Nenhum principal ou chefe de quadrilha ou de organização. A situação que se trata aqui não é essa. A situação que se trata são de elementos, de falácias naquele momento, uma investigação feita pela Força Nacional naquela época, né, cheia de eivada de erros, vícios e irregularidades dentro do processo que nos trazem hoje aqui dentro do Tribunal do Júri para poder realmente a gente trazer para todo o Conselho de Sentença o que de fato aconteceu e tirar essas pessoas que estão sendo suspeitas, que tiveram prisões decretadas, como culpados, sendo que são inocentes. Agora, a doutora Rafaela Santos também faz parte dessa defesa de um dos suspeitos arrolados desse processo, que é o Bruno Santos. Doutora Rafaela, então os demais integrantes possivelmente não tem nada a ver com a história e o júri persiste, possivelmente encerra nesta quinta-feira? Boa noite. Então, explicando, a questão houve, né, uma ausência de uma investigação combativa que realmente pudesse demonstrar que os elementos de prova realmente estão presentes e devido a isso, né, hoje nós traremos nos debates, como o doutor Anderson explicou, a situação da nossa tese que a gente vem trabalhando com o doutor Anderson aqui desde 2017, né, a questão da negativa de autoria. Então, iremos para os debates, que é a fase final hoje, que a gente acredita que possa perdurar por mais tempo, porque temos 9 réus, certo? A quantidade, né? A gente precisa realmente fazer uma defesa combativa e demonstrar que a situação não ocorreu. E os 9, os demais? Os demais, os 9 réus. Nós não podemos responder. Nós podemos responder para o nosso cliente, que é o Bruno Santos Araújo. Os demais estão alguns sendo representados pela Defensoria Pública, tem outras bancadas de colegas nossos advogados lá dentro, mas nós podemos falar com clareza e com eficiência com relação ao nosso cliente. Aos demais nós não podemos tratar nem adentrar em nenhuma situação, Marcos. É o Bruno Santos. O nosso cliente é o Bruno Santos. Muito obrigado, doutora Rafaela, e o senhor também. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Marcos, pelas informações. É isso, né? Todo mundo sabe que o júri popular, ele, na verdade, é uma grande disputa de versões, né? Estão ali defesa e acusação, levando a público as suas versões, e depois 7 jurados, que são membros da sociedade, cidadãos comuns, não necessariamente comuns, entenda, né? É o chamado homem médio, né? Que o direito trabalha com essa denominação, que não precisa ser uma pessoa, por exemplo, que tenha feito curso de direito, que está ali para analisar os fatos e depois decidir. A gente aguarda a decisão sobre esse caso.